A gente volta com a nossa cobertura do vestibular UPF para falar agora do tema da redação. Os temas oficiais já saíram. E são eles, o papel das mídias sociais na formação da opinião pública e também educação cidadã. Por isso eu vou conversar agora com a professora Cláudia Toldo, que é coordenadora da comissão que avalia as provas de redação. Professora, vamos começar falando o que é importante destacar e o aluno observar numa prova de redação. Sempre quando o acadêmico, o futuro acadêmico, escreve um texto, ele precisa ter a clareza de que esse texto precisa dizer algo sobre o tema proposto, de forma clara, objetiva, que ele efetivamente construa uma argumentação a serviço da delimitação proposta. Então, esse texto tem que ser um texto que demonstre que nós estamos diante de um leitor, de um bom leitor de preferência. E sobre os temas? Um tema parece um pouco mais polêmico, um tema mais profundo. Por que esses temas, professora? Como é de praxe, a Universidade de Passo Fundo oferece para a sua comunidade, para os seus vestibulandos, 2 temas. Geralmente tem um tema que é um pouco mais polêmico e um tema um pouquinho mais reflexivo. Isso já faz parte assim da história dos vestibulares da universidade. O tema 1, ele é um pouquinho mais polêmico porque ele traz uma reflexão inicial sobre as manifestações populares que o Brasil passou aí nos últimos meses, envolvendo questões políticas, econômicas, enfim. Traz uma citação do Bauman, em que fala das redes sociais, e traz uma fala do Humberto Eco, que infelizmente esse ano aí nos deixou, e sobre a questão das mídias. E aí, a partir dessas 3 reflexões, a proposta faz uma pergunta que os vestibulandos precisam responder em forma de texto dissertativo argumentativo, que é dizer qual o papel das mídias sociais na formação da opinião pública. Dentro da questão, obviamente, já tem um pressuposto, E o pressuposto é que há uma influência das mídias na formação da opinião pública. Então, eles precisam dissertar sobre isso e trazer todo o papel da mídia, talvez questionar, inclusive, A gente até acha que alguns possam questionar o papel da mídia nessa formação. O que significa a mídia chamar para a rua? O que significa a mídia fazer todo um trabalho silencioso nas redes sociais, de incitar as pessoas a manifestar? Independente aqui, não nos interessa se é para a direita ou para a esquerda, partido A ou partido B. O que nos interessa é como que a mídia hoje forma a opinião pública, como que ela auxilia na formação da opinião pública, que papel ela desenvolve, porque hoje acho que vocês, inclusive, em alguns momentos que trabalham com mídias, se sentem um pouco assim, o que a gente faz? A gente noticia ou a gente investiga? Não é? Porque hoje nós temos um papel de repórter investigativo, que antes a polícia fazia, hoje nós temos o repórter fazendo. Qual é o papel disso tudo? Não é? Esse questionamento aí na formação da opinião das pessoas. Esse é o tema 1. O tema 2 é um tema mais reflexivo, polêmico de certa forma, mas muito mais reflexivo, que é o texto base traz a declaração, a apresentação do documento da Unesco que declara o ano de 2016 como o Ano Internacional do Entendimento Global. E aí o texto traz uma riqueza de informações, porque ele traz ali os 4 elementos da missão da Unesco, a questão da paz, a erradicação da pobreza, a questão da solidariedade, a busca da igualdade, enfim. E, a partir disso, então, os acadêmicos, os futuros acadêmicos, precisam escolher um tópico e relacionar esse tópico, de qualquer um deles que está no texto, trabalhando com a construção de uma educação cidadã. O que significa, no documento da Unesco, proclamar 2016 como o Ano Internacional do Entendimento Global, tendo como base a necessidade de uma educação cidadã, de uma educação global, de uma educação cidadã em busca deste entendimento global. Professora, e olha só, não deu dessa vez, fui mal na redação. O que tu acha que é possível o aluno buscar a partir de agora? Infelizmente, a universidade não consegue abarcar a todos. Então, infelizmente, essa situação vai acontecer. Alguns alunos não vão conseguir a nota suficiente. Vamos passar para o segundo momento, então. O que a Universidade de Passo Fundo quer? Ela quer um bom texto. O que é um bom texto? É um sujeito que seja leitor, que consiga lidar com as informações que estão postas hoje, no dia a dia, e que consiga lidar com a língua, dizendo isso de forma escrita. Nós queremos um sujeito que saiba escrever, um sujeito que saiba ler, um sujeito que saiba se expressar
de forma clara, objetiva, coerente, concisa e consiga fazer um bom texto. Independente da opinião, que às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, eu escrevi um texto e a banca não concordou com a minha ideia. Né? Isso jamais acontece, porque nós não estamos ali preocupados em concordar ou não concordar com a ideia colocada no texto. Nós estamos ali para avaliar a construção dessa ideia. Então, se esse candidato sabe organizar a sua argumentação por meio de consequências, de causas, de análise, de comparação, de sistematização, quais as habilidades de leitura que esse candidato tem quando escreve? Ele lê muito bem. E como que ele diz o que leu? Então, acho que essas questões é que os vestibulandos que não conseguirem desta vez precisam se preocupar. Professora, no início da manhã a gente conversou com alguns candidatos ao vestibular e eles nos trouxeram alguns palpites, né? Falaram sobre política, sobre corrupção, sobre a cultura do estupro. Há um envolvimento sobre temas que estão na mídia, né? Mas esses temas também estão aí na ordem do dia, digamos assim, né? Eu acho que quando a gente fala em manifestações populares, não é? Eu acredito que não tenha um vestibulando que não tenha pensado nessa possibilidade, né? É claro que numa situação de prova, de redação, nós precisamos delimitar um pouco isso. Nós não podemos deixar manifestações populares abertas, não é? Então, a gente delimitou todo esse processo de expressão popular que nós vivemos nos últimos meses no país, e todos os acontecimentos a partir dessas mobilizações, resumindo ou recortando a questão do papel da mídia. Porque a gente sabe que a mídia teve uma participação muito importante nesse processo social, político que nós vivemos até hoje, né? Até hoje. Mas como que isso pode ser pensado em termos de formação de opinião pública? Então, acho que é um tema super atual, não tem como eles não saberem, né? E o tema 2 também é de extrema importância e atualidade, porque a Unesco declarar, né, ou proclamar, como diz o documento, o ano de 2016 como o Ano Internacional do Entendimento Global é o nosso ano. Né? É o nosso ano. E a gente vive hoje no mundo, a gente vê isso no jornal todos os dias, nas redes todos os dias, a questão da busca pela paz, da solidariedade, os movimentos migratórios, não é? A gente tem ouvido aí que nós vivemos hoje o maior movimento migratório da humanidade, não é? Então, assim, não tem como a gente não se preocupar com o que significa o entendimento global. O que significa uma educação cidadã para organizar a sociedade como tal, não é? Então, me parece que poderiam ser outros? Poderiam, mas esses dois são atuais e eu tenho certeza que os alunos têm condições de escrever sobre qualquer um deles. Tá certo, professora. Tá aí, então, os temas da redação, o papel das mídias sociais na formação da opinião pública e também educação cidadã. Muito obrigado, professora Cláudia. Eu sou o Roger Gritt, do NextJor, para o Vestibular UPF.